Birra, como lidar? Quantos anos? Depende da idade da criança. A pergunta da birra é uma pergunta que eu nunca venço, né? Sempre tem gente querendo saber de birra. Mas pense que a birra é a criança bebezinha, ela faz birra, né? A gente fala de birra quando tá maiorzinho, mas se você prestar atenção, ela no berço é a mesma coisa. Ela se mexe para lá, se mexe para cá, bate as pernas, chora, grita. eh, Então a criança aprendeu que quem resolve os problemas dela é papai e mamãe, e a melhor forma de chamar papai e mamãe é chorando, é fazendo uma boa birra. E não papai e mamãe necessariamente, mas é a forma de chamar alguém para resolver os problemas dela. E essa é a única ferramenta de comunicação urgente, digamos assim, que a criança tem, né? Ela, bebezinha, também percebe que se ela sorrir, o papai e a mamãe sorri de volta. E é impressionante como muitas vezes crianças pequenas, quando estão diante de uma situação que vão levar uma bronca, que sabem que vão ser reprovadas, como elas sorriem para os pais. É uma tentativa de defesa, né? Poxa, ela aprendeu que quando ela sorri, papai e mamãe sorri de volta. Aí ela está diante de uma situação perigosa, entre aspas, ela vai lá e sorri para os pais e os pais ficam chateados porque a criança sorriu. Ela só está querendo se defender. Mas, então pense que a birra é uma forma da criança se comunicar. Comunicar a necessidade dela, comunicar a frustração, comunicar algo que na visão dela não está legal. E aí, se é uma criança pequenininha, 1 ano e 2 meses, que é mais ou menos ali quando a birra começa, 1 ano e 3 meses, o que você vai fazer, você vai aceitar a comunicação dela. Só que você vai começar a ensiná-la que ela está chegando num nível que ela pode se comunicar de outras formas. Não é? Você não vai reprovar a comunicação dela, porque esse é o artifício que ela tem. Essa é a forma que ela aprendeu de comunicar. Então sempre deu certo lá atrás. Ela sempre chorou, sempre fez birra. Aí agora que eu estou ali com 1 ano e 3 meses, eu, eu tenho que aprender por conta própria. Eu tenho que ter uma autoiluminação de como é a forma correta de eu passar a me comunicar? Não, ela vai continuar fazendo o que ela sabe. Assim como eu e você vamos continuar fazendo o que nós sabemos até o dia que a gente perceber que não está mais funcionando. É natural, é normal, é de se esperar. Então, quando seu filho está ali com 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio e chega a fase das birras, você tem que olhar para o seu filho e falar: Nossa, eu já esperava isso. Ó, você é sagaz, percebeu que a birra dava certo para eu vir limpar sua fralda, agora você está querendo fazer a birra para eu comprar o seu brinquedinho. Você já espera, gente. É totalmente natural que se faça birra. E eu tô falando ali do pequenininho, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai comunicando para ele que tá tudo bem, que você entende, que se ele precisar de alguma coisa, papai e mamãe tá ali. Só que você não vai dar aquele brinquedinho para ele. Você não vai comprar. E aí deixa ele chorar. E como ele aprendeu que chorar é o jeito de resolver os problemas, e você não tá, e o problema dele não está resolvido, o que é que ele vai fazer? Ele vai chorar mais, de forma mais intensa, porque ele quer resolver o problema dele. E aí você deixa ele aprender com a experiência. Você não priva o seu filho de viver a frustração, você não priva o seu filho de viver as emoções. Você deixa ele viver, só que você não abandona ele sozinho lá. Não é que você vai deixar ele rolar no chão completamente sozinho e abandonar o seu filho, porque é um momento difícil para ele. Você está lá disponível, filho. Se você precisar de alguma coisa, a mamãe está aqui. Você quer um abraço, você quer conversar, não quer, não sei o quê. E provavelmente ele não vai nem falar nada, ele só vai rolar, chorar, bater as pernas e tal. Se for o tipo de criança que se machuca, que se arranha, e aí você contém, você protege fisicamente. Mas se não, deixa ela viver a experiência. Você tem dificuldade de ver o seu filho sofrendo? Você tem sofrendo no sentido de vivendo uma emoção intensa? Você tem a dificuldade de ver o seu filho triste, de ver o seu filho com raiva? Você tem dificuldade de ver essas coisas? Os pais às vezes querem proteger os filhos da vida, querem proteger os filhos da vida, cara. Essas coisas fazem parte da vida. Aí você deixa ele viver a experiência e aí ele tinha muitos registros de que fazer birra dava certo, a vida inteira dele fazer birra dava certo. Agora ele está maiorzinho, vê um registro muito forte, fazer birra não dá mais certo. Aí quando for daqui uns 3 dias, 4 dias, ele vai fazer de novo, porque ele tem muito mais registros de que dá certo. Aí ele tem um outro registro forte de que não dá mais certo. E ele vai começar a aprender, vai chegar um momento que ele vai aprender. Ele vai aprender. A questão é você estar ali disponível para ele. Agora, se você cede a birra, o que, que você está fazendo? Você está ensinando ele a fazer birra, né?
Ele sempre fez, sempre deu certo, continua fazendo, continua a dar certo, aí você vai ensinar a fazer. E aí você vê aqueles casos dos pais que evitam sair de casa com os filhos por causa das birras dos filhos. Começam a se tornar, ah, começam a ficar presos por causa do comportamento dos filhos e que eles não querem que as outras pessoas vejam, né? Então esse é do menorzinho ali. E saiba que a birra dele não é para te provocar. A birra dele não é para te... Ele não acorda e, poxa, como que hoje eu vou dar um jeito de deixar a mamãe com raiva? Como que hoje eu vou tirar a mamãe do sério? Não. Ele está manifestando a frustração dele. Acontece que as crianças vão crescendo e aí não vão aprendendo a lidar com seus estados internos, com suas emoções. E aí, uma questão que era para ser resolvida ali quando pequeno, você vê crianças de 2, 3, 4 anos fazendo, porque elas não foram ensinadas. Não é porque elas querem provocar os pais, é porque elas não foram ensinadas, só por isso. Então, André, e existe a birra de manipulação? Claro que existe, gente. É óbvio que existe. A birra que a criança faz intencionalmente para conseguir o que quer, existe. Não nessa fasezinha de 1 ano e meio, não. Mas quando ela é maiorzinha, já está ali com mais de 2 anos, com 3 anos, e ela percebe que o choro, muitas vezes ela consegue o que quer, ela até está sentindo ali uma frustraçãozinha, ou de repente não, ela só quer o brinquedo, só quer alguma coisa, e é um artifício. Ela não faz isso contra você. Ela não faz isso para atacar você. Ela não faz isso para ferir você. É uma ferramenta que ela tem. Assim como se eu quero ir daqui para o trabalho, eu posso ir de Uber, eu posso ir de 99, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de táxi, eu posso ir de carro. É um transporte, é um meio de conseguir o objetivo final. É só isso. E aí, quando você percebe que é uma birra para conseguir o que se quer, aí você vai falar para o seu filho, filho, eu entendo que você quer isso, que você quer aquilo, que você quer o brinquedo, que você quer ficar assistindo, tudo mais. Eu entendo, filho. Eu sei como é forte essa vontade em você. Só que você não vai ter. O papai e a mamãe não vai dar. E se você tiver com vontade de chorar, pode chorar, tá tudo bem. Chorar faz parte da vida. E aí deixa ele chorar. Você percebe que não é muito diferente? É você aceitar os estados internos do seu filho. Sair dessa crise que os pais vivem. O seu filho não está vivendo contra você. Às vezes parece que os pais olham os filhos como inimigos. Ele está vivendo contra mim. Ele quer me atingir. Ele quer me ferir. Não, cara, seu filho não está fazendo isso. É só uma tentativa dele conseguir o que quer e ele não tem ferramentas para expressar. Às vezes por causa da idade, às vezes porque não foi ensinado e ele expressa através da birra. Então deixa ele viver a crise dele, se mantém firme na sua posição, mas sem ser inimigo, sendo aliado, sem condenar, mas ajudando a passar por aquela situação, entendeu? Então, quando você desmistifica a birra, cara, vira um negócio tão simples, gente. É sério, parece até que eu estou fazendo pouco caso aqui, mas vira uma coisa tão boba, tão simples, tão trivial, tão tranquila. Não estou dizendo que não dá vergonha, não estou dizendo que não é chato, eu estou dizendo que é uma coisa simples. Faz parte da vida, entendeu? E às vezes não, a maioria das vezes eu vejo os pais com a crise, com a birra, com algo que deveria ser tão simples quanto a necessidade de tomar café da manhã, ou a necessidade de ir no banheiro. É, desmistifique isso, tire a importância disso e lide do jeito que eu estou falando aqui para você. Aí, se precisar colocar limite, você coloca. Se percebe que a criança está tentando manipular você, manipular não contra você, como eu falei com você aqui. Manipular só é o objetivo, tá? E não tem essa crise toda não, gente. Deixa a criança viver os estados emocionais intensos dela, você tá lá para estar junto com ela. Não é um bicho papão não. Birra é tranquilo de lidar.